és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a... Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom poder estar na casa do Senhor, para podermos adorar a Ele. E quando a palavra de Deus, ela menciona, ela diz o seguinte: todo ser que respire, louve ao Senhor. Amém? Não tem nenhum morto aqui nessa noite não, né? Todos estão vivos. Amém? Dois. Todos louvaram ao Senhor? Sim? Amém. Então, se você louvou o Senhor, é uma grande prova que você está vivo. E uma das maiores provas que Deus nos oferece, a palavra de Deus, ela diz que Deus, Ele nos deu do seu Espírito. O Espírito, Ele nos vivifica. Isso é, sempre Ele vai renovando as nossas forças. Se nós olharmos pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, a gente não vem adorar o Senhor. A gente não adora o Senhor. Mas quando o Espírito Santo, ele começa a trabalhar na nossa vida, ele começa a nos despertar, não há nada que segura a pessoa. Ela vem adorar o Senhor. Amém, meus irmãos? E nesta noite, nós vamos aqui estar falando, né, sobre um assunto da palavra de Deus, que eu achei um dos assuntos muito importantes, que nós começamos essa semana o nosso grupo caseiro. E nós estamos estudando sobre uma apostila que tem o tema, né, o propósito de Deus, né, para a vida, né? Uma vida com propósito, melhor, né? Uma vida com propósito. E a pessoa, quando ela não tem propósito na vida, sabe o que acontece? Ela está caminhando para o estágio de morno melhor. Está caminhando para o estágio de morno. Ela tem que ter um propósito na vida, um propósito de crescer espiritual, um propósito de alcançar as bênçãos que está escrita aqui na palavra de Deus. Ela tem que ter um propósito. E se ela não tiver esse propósito na vida, a vida dela está de mal a pior. Eu quero convidar as crianças para a escolinha, depois nós vamos estar continuando, tá? Quero convidar as crianças para que elas possam vir. Nós queremos orar por elas, para depois elas vão para a escolinha para ouvir a palavra do Senhor também. Estende a sua mão para cá e vamos orar pelas crianças. Senhor, nós queremos estar te louvando pela vida dessas crianças. Nós te adoramos porque o Senhor tem cuidado delas, o Senhor está sustentando elas com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua bondade. Pai, eu quero pedir que sobre elas nesta noite repouse a graça do Senhor, e que o poder que há no sangue de Jesus seja sobre a vida delas, dando força, dando graça, Senhor, revelando para elas também o teu grande e imenso amor para a vida delas, Pai. Pai, abençoa a irmã que estará, Senhor, ensinando a tua palavra para as crianças. Dê a ela a tua bênção, Pai. Dê a ela sabedoria e unção do Senhor, para que fale inspirada pelo Senhor. No nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia, abra ela no livro de Isaías, no capítulo 26. Isaías, capítulo 26, aonde nós estaremos aqui estudando a palavra do Senhor nesta noite. E queremos falar sobre um tema, vivendo com propósito. Vivendo com propósito. Isaías 26. Isaías, capítulo 26, nós queremos estar lendo a palavra do Senhor, para nós estarmos aqui meditando nesta palavra, com o tema, vivendo com propósito. Você que encontrou, quero convidar você, em reverência à palavra, que você se coloque de pé, para nós estarmos lendo aqui a palavra do Senhor nesta noite.
Isaías capítulo 26, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abre vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha-a até a terra e até ao pó. Amém. Fecha os teus olhos. Senhor, acabamos de ler a tua palavra, e ela mesma afirma que a tua palavra ela é como um martelo que esmiuça a rocha. Ela afirma também que a tua palavra ela é como, Senhor, uma espada, a ponto, Senhor, de dividir alma e espírito. E que nesta noite, Senhor, eu quero pedir que a ação da tua palavra esteja impactando o nosso coração, Senhor, revelando para nós a tua vontade, desfazendo, Senhor, tudo aquilo que muitas vezes as pessoas colocam na sua mente, que não vem do Senhor, mas que vem dela própria, que vem do mundo, que vem dos sofrimentos que este mundo traz. Deus, eu quero orar nesse momento, para que a tua palavra esteja purificando cada mente, renovando a fé de cada um, Senhor, para que cada pessoa aqui nesta noite, ela possa sair daqui com uma decisão: a partir de hoje, eu vou viver com propósito, eu vou adorar o Senhor mais, eu vou buscar mais a presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós acabamos de ler um texto aqui da palavra, onde o profeta Isaías, ele está aqui falando sobre um cântico de confiança na proteção divina. E Isaías, ele começa falando aqui sobre uma das coisas importantes que a pessoa, ela precisa ter na sua vida. E nós queremos aqui, ao caminhar aqui dentro da leitura da palavra, nós queremos ver isso. Primeira coisa, ele diz aqui que as portas, abre as portas. E se nós olharmos na Bíblia, a Bíblia fala que Jesus, ele mesmo diz: eu sou a porta, e as ovelhas entrarão por essa porta. E diz a palavra que quando a porta se abre, quando a salvação ela é revelada para as pessoas através de Jesus, que traz, através da palavra de Deus, uma explicação clara e profunda, para nós podermos entender o plano de Deus para a nossa vida. Deus espera que eu abrace esse propósito de Deus para a minha vida, porque quando eu abraço Ele, eu vou ver que as portas vão começar a se abrir para mim. Porque muitas vezes as pessoas, elas estão também no reino de Deus, mas ela vê que parece que tudo está se fechando para a vida dela, nada parece que se abre. Meus irmãos, nós queremos aqui estar aprendendo dentro desse tema, vivendo com propósito. Tem muitas pessoas que ela tem entregado a sua vida para Jesus, elas vão à igreja, elas buscam, mas elas não têm propósito na sua vida, para poder alcançar as bênçãos que Deus tem prometido na sua palavra. E a Bíblia diz que Deus, ele é zeloso para cumprir a sua palavra na nossa vida. Deus zela pela sua palavra, e Ele tem prazer em fazer a palavra dEle se cumprir na nossa vida. Mas muitas das vezes, nós não temos esse propósito de buscar essa bênção para a minha vida. Um exemplo, a Bíblia fala assim que em Cristo, nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Muitas das vezes as pessoas, elas conhecem esse versículo, mas elas não buscam essa sorte de bênção para a vida dela. E muitas vezes está faltando.
Muitas vezes falta na vida profissional, muitas vezes está faltando na vida conjugal, na vida espiritual, muitas vezes está faltando. A pessoa ela não consegue viver uma vida firme na presença do Senhor. E quando o nosso versículo aqui, chave, o versículo 3, ele diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. O que nós aprendemos aqui? A palavra de Deus, ela está nos ensinando. Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Hoje, se você vai ao supermercado, você vai comprar alguma coisa enlatada, dentro daquela coisa enlatada ali, existe um conservante, para aquele alimento durar, ter uma certa validade. E qual é o conservante que conserva a nossa vida? O Espírito Santo. É Ele que me conserva em perfeita paz, quando o meu propósito é firme. Por isso que muitas vezes as pessoas, elas não têm paz. Sabe o que está faltando? Está faltando ela ter, primeiramente, propósito na vida. Tem que ter propósito. Segundo, deixar o Espírito Santo trazer essa paz para o seu interior. Jesus, ele menciona: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Jesus, ele menciona bem claro ali, ele diz na palavra que a paz que ele dá, não é uma paz que o mundo oferece. Quando nós entendemos sobre o que é paz, para nós hoje que estamos no reino de Deus, que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós entendemos claramente o que é paz. Mas vai falar para uma pessoa sem Jesus, ele acha que a vida que o mundo oferece, essa é a vida que produz paz. E quantos que estão hoje aqui, talvez no passado você pensava: paz é a vida que eu vivia lá fora, antes de você conhecer Jesus. Mas se hoje você começar a pensar: puxa vida, que tempo de ilusão que eu vivi. Verdadeira paz eu tenho agora em Cristo Jesus. Por isso que Jesus, ele menciona: eu deixo para vocês a minha paz. Eu dou ela para vocês, eu não dou como o mundo dá. A paz que o mundo dá é passageira. Há momentos de alegria, há momentos de felicidade, mas não é duradouro. A paz que o Senhor oferece é uma paz duradoura, que começa na minha vida, e devido aos meus propósitos, quando eles são firmes no Senhor, Deus conserva essa paz na minha vida. Amém, meu irmão? E eu quero pedir para você: deixe o Espírito Santo ser o conservante dessa paz no seu interior. Quando é que nós perdemos a paz? Um dos pontos quando nós perdemos a paz é quando nós pecamos e não confessamos os nossos pecados. O pecado tira, a palavra de Deus fala que o pecado, ele corta, ele tira a minha comunhão com Deus. E quando eu não confesso, quando eu não reconheço, aquela paz, ela vai saindo. Ela não sai assim, ó, no estalar de dedo, mas ela vai saindo aos poucos. E quais são daí as nossas reações? Vamos ficar mais agitados, mais irritados, mais sem força, né? Mais sem paz. Nós vamos ficar assim. Mas quando o Espírito Santo conserva essa paz no nosso coração, meus irmãos, nós vamos viver felizes, mesmo no meio de tribulação, de luta, mas vamos viver felizes. Jesus, ele falou que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, que nos consola nos momentos de maior dificuldade que passamos na nossa vida. O Espírito Santo vai nos consolar, e ele vai nos orientar. Eu quero falar aqui dentro alguns princípios que são importantes para mim poder, uma pessoa, né, vivendo com propósito. Primeira coisa, é uma pessoa que vive com propósito, ela começa a ter uma vida abundante. Diga comigo: vivendo em propósito é ter vida abundante.
Esse é o propósito de Deus, é o propósito que Jesus ele tem para nós, que foi oferecido. Mas quando ele quer agora que eu posso viver isso na minha vida, eu vivendo em propósito, eu vou começar a ter uma vida abundante. Jesus ele menciona em João 10:10, ele menciona ali: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus ele veio para trazer uma vida em abundância para nós. E essa vida abundante, meu irmão, é uma vida que Deus ele promete nos visitar em toda a área da nossa vida. A abundância começa a surgir ali, em todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes os cristãos, sabe, como nós já ouvimos aqui na ministração do louvor, eles estão acomodados dentro da igreja. Tenho certeza da minha salvação? Tá bom. E a vida abundante que Jesus oferece? As pessoas não têm um propósito de buscar: Senhor, está faltando abundância na minha casa, está faltando abundância de paz dentro da minha vida, está faltando, Senhor, abundância de recursos financeiros, está faltando para mim. E a palavra de Deus ela menciona que Deus em Cristo Jesus, Ele supre cada uma das minhas necessidades. E uma das áreas, meus irmãos, que nós necessitamos na nossa vida é paz. É uma das maior das nossas necessidades é paz. Nós necessitamos, nós temos uma necessidade de viver uma vida plena de paz dentro de nós. E muitas vezes as pessoas não buscam isso. Muitas vezes elas acabam não buscando isso para a vida delas. Outra coisa que muitas vezes as pessoas não buscam, e Jesus ele oferece na sua palavra, ele oferece também na palavra que ele vai dar para nós uma libertação completa para a nossa vida. E muitas vezes as pessoas estão presos, estão amarrados em um montão de coisa. E Jesus ele fala em João 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é vida abundante. Quantas vezes as pessoas estão presas na amargura, nos ressentimentos, nas tristezas, presas na vida de derrota, presa em um montão de coisa talvez que o mundo está oferecendo, que prende a vida dela, que impede ela se render ao Senhor, de viver uma vida mais cheia da graça do Senhor. Quantas vezes as pessoas estão presas, e elas acabam se conformando, e elas acabam ficando assim, elas começam daí a olhar, mas todo mundo sofre, todo mundo passa por isso. E a vida abundante que Jesus ofereceu? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, meu amado, eu preciso viver em propósito. Quando eu estava aqui, hoje à noite, nós vamos fazer uma encenaçãozinha. Eu quero convidar a nossa irmã Emily. Nós queremos aqui fazer uma encenaçãozinha. Quando eu estava hoje aqui, Deus colocou no meu coração da gente poder fazer isso. Talvez as pessoas vão começar a entender um pouquinho melhor, vendo as coisas do que só ouvindo. E muitas vezes nós entendemos melhores quando a gente vê do que quando a gente ouve. Tem um versículo na Bíblia que está lá no livro de Isaías. Se você quiser até virar a folha da sua Bíblia, você pode virar. Isaías 53. Isaías 53. O versículo 4 e o versículo 5. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Verso 5. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, meus irmãos. Fomos sarados. E quais foram as feridas de Jesus? A Bíblia fala que Jesus,
ele foi açoitado. A Bíblia diz que quando Jesus ele estava pendurado na cruz, um dos soldados pegou uma lança e fura o lado de Jesus, e ali saiu, diz a palavra, que saiu água. Pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados. Eu quero convidar a Emily, ela vai estar vindo. O que nós queremos fazer nesta noite? A palavra de Deus aqui, eu disse para ela, ela está representando a humanidade. Está representando a humanidade que está nesse mundo. Aqui sobre ela, sobre os seus ombros está um fardo. E dentro desse fardo aqui muitas vezes as pessoas estão carregando dentro delas amarguras, enfermidades, iniquidades, estão aqui dentro. E elas estão carregando, e elas estão andando como ela está aqui, cabeça baixa, sem alegria, sem paz, sem propósito de alcançar uma vitória na vida. Muitas vezes elas não conseguem entender o real plano de Deus para a vida delas, e elas continuam andando nesse mundo, batendo a cabeça aqui, bate a cabeça lá, e muitas vezes ouve a palavra de Deus, ouve os ensinamentos, mas ainda elas pensam, isso não é para mim, isso é para o fulano que ficou em casa hoje, que não veio no culto. Muitas vezes o diabo torce até os pensamentos. Diz aqui a palavra do Senhor, no verso que nós temos lido: certamente ele tomou sobre si, o que que Jesus tomou sobre si, sobre nós, sobre ele, melhor? As nossas enfermidades, aqui a palavra. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Meu irmão, cristão viver uma vida inteira doente, é vida abundante? Sim ou não? Não é. E o que diz a palavra de Deus? A palavra diz que Jesus, ele fez o quê? Tomou sobre si as nossas enfermidades. Por que que ele tomou? Para nós vivermos uma vida em abundância. E diz aqui a palavra de Deus, ele menciona aqui ainda, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E o castigo que estava sobre nós, ele nos trouxe a paz. Jesus, ele chegou e ele veio assim: toma o fardo. A Emily está cansada. E isso aqui é o exemplo de muitas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas dentro da igreja. Isso aqui só mostrou uma ilustraçãozinha, para nós podermos cair a ficha, como diz o ditado, cairmos na real. É um fardo. Obrigado, irmão. É um fardo, é um peso que muitas vezes nós estamos carregando. E Jesus, ele foi bem claro no livro de Mateus, no capítulo 11, verso 28. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso de espírito. Jesus, ele está fazendo esse convite, mas muitas vezes as pessoas não se rendem ao Senhor. Elas não se rendem ao Senhor totalmente, elas não buscam, elas não têm um propósito de buscar isso para a vida dela. Ela acaba se conformando com a situação que está vivendo. Deu uma melhoradinha, aí pensa, mas está bom, já está começando a caminhar. Meus irmãos, Deus promete para nós uma vida completa, abundante. Deus promete. Para mim poder alcançar, eu preciso buscar. E quando eu passo a buscar isso, eu vou começar a experimentar na minha vida. Eu começo a experimentar isso na minha vida. Mas eu tenho que ter um propósito. Veja o versículo do nosso texto. Diz a palavra que a pessoa ela precisa ter um firme propósito. Eu tenho que ter um firme propósito. Quantas pessoas que talvez num culto elas saem daqui, não, a partir de hoje a coisa vai mudar. Mas talvez chegou em casa, mudou para pior. Mas seria mudar para melhor.
é propósito, é firme. Quantas vezes as pessoas tomam uma decisão, olha, a partir de hoje eu vou ler mais a Bíblia, a partir de hoje eu vou orar mais, a partir de hoje eu vou me consagrar minha vida mais ao Senhor, mas muitas vezes só fica dentro da igreja, e lá fora a pessoa esquece. E a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele vai abençoar aquele cujo propósito é firme. Por que que o propósito é firme? Qual é a recompensa? Porque ele confia no Senhor. Amém, meus irmãos? Sabe, pessoas que têm propósito firme na vida, é pessoas que estão declarando a sua fé, porque ele confia no Senhor. A luta piorou, mas está confiante, a vitória vai vir. E meus irmãos, eu quero aqui deixar para vocês uma coisa. Todas as vezes quando você toma um propósito de buscar uma grande vitória para a sua vida, uma libertação na sua vida, a tendência é o mal piorar. A tendência é a situação piorar. Porque quando você toma uma decisão de buscar mais a presença do Senhor, o diabo ele vai se revoltar, porque ele não quer ver cristão fervoroso, não. O diabo ele quer ver cristão que que vai para a igreja por costume, mas ele não quer ver aquele cristão que tem propósito. Então, meu irmão, tenha propósito, e a Bíblia diz que Deus abençoa aquele cujo propósito é firme, porque ele confia no Senhor. Então, se você tomou uma decisão na sua vida, se a coisa piorou, mantém seu propósito firme. Isso é sinal de confiança. Agora, muitas vezes as pessoas correm, quando a coisa aperta, eles correm, ele para. Não seja assim não, meu irmão. Tenha um propósito firme. As coisas pioraram? Busque o Senhor. Quanto mais as coisas pioram, maior vai ser a derrota do inimigo. Amém, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede, mais do que a gente pensa, conforme o poder dele que opera na nossa vida. E quando você tem um propósito, meu irmão, de buscar a Deus, um propósito firme na sua vida, vivendo em propósito, esse viver em propósito é uma vida diária. Eu estou vivendo em propósito. Existem muitas pessoas, né, as donas de casa, elas vivem em torno da casa, não é verdade, irmãs? É limpar todo dia, é lavar todo dia, é fazer comida todo dia, é o dever, ela vive, é o propósito dela. Cuidar das crianças quando tem, mas agora ela vive isso. Viver em propósito é você viver todo dia. Hoje está buscando, amanhã eu vou buscar mais um pouco. Hoje eu busquei um tanto a mais, amanhã eu vou buscar um pouco mais. Vivendo em propósito. Vive em propósito. Eu tenho certeza que você vai ver um montão de coisa acontecendo na sua vida. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala também em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 24. Carregando Ele mesmo sobre o seu corpo os nossos pecados. Diz a palavra de Deus que Jesus, quando ele morreu lá na cruz, ele carregou ele mesmo sobre o corpo dele os nossos pecados. E diz a palavra que ele foi moído, no texto que nós lemos, foi moído pelas nossas transgressões. Meus irmãos, Jesus, quando estava lá na cruz, ele carregou sobre ele os nossos pecados. O texto de Isaías aqui afirma que ele carregou também sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Não fica você carregando o que Jesus já carregou, tá, meus irmãos? Não fique você carregando o que Jesus já carregou. Quando Jesus ele carregou, porque ele quer agora que eu começo a ter uma vida abundante, começo viver aquilo que ele alcançou para mim lá na cruz do Calvário. Isso eu preciso buscar. E a Bíblia fala: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Jesus ele prometeu isso. E eu quero desafiar você, meu irmão. Se você buscar na sua vida uma libertação em área da sua vida que você precisa de vitória, você vai encontrar. Amém? Se você buscar cura, você vai encontrar. Mas você tem que ter propósito na sua vida.
Talvez você ora uma semana, não recebi, então deixa para lá. Eu já falei para os irmãos aqui, eu orei 3 anos, até eu alcançar uma vitória na minha vida. Mas eu não desisti. Veio muitas vezes vontade de desanimar, veio, um montão. Isso vem, é luta, mas você tem que ter um propósito. Aonde eu quero chegar? Qual a bênção que eu quero alcançar na minha vida? Eu tenho que ter um propósito. E se eu não tiver um propósito na minha vida, eu não vou alcançar. Eu quero também dizer uma coisa aqui, meu irmão. Pessoas sem propósito na vida, é pessoas que não vão muito longe. Ela tem que ter propósito, isso é na vida profissional, isso é na vida espiritual, ela tem que ter propósito. Ela tem que ter um propósito na vida. E quando ela tem um propósito na vida, Deus abençoa, porque a palavra de Deus garante. Diz a Bíblia que Deus vai abençoar aquele cujo propósito é firme, porque ele confia no Senhor. Amém? Segundo, vivendo com propósito. Para viver em propósito, eu preciso ter confiança diária. Repete junto comigo. Vivendo em propósito, eu devo ter confiança diária. Confiança diária. Todo dia eu preciso estar confiando. As coisas começam a dar errado, mas eu vou confiar. Deus vai agir, Deus vai mover, Deus vai trabalhar. Deus ele vai operar, Deus vai transformar coisas aonde eu não estou vendo transformação. Deus vai transformar. Mas eu preciso ter essa confiança diária. Não pode ser. A Bíblia diz que não é para nós sermos agitados como meninos levados pelos ventos. Hoje você está confiando um montão mesmo. Mas amanhã você é levado, amanhã você já não confia no que você declarou hoje que você confia. Confiança diária, meu irmão, é você hoje estar firme, amanhã você está mais firme. E essa confiança, ela precisa ter uma base. E qual é a base? Tem que ser na palavra do Senhor. Tem que ser na palavra do Senhor. No livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 5 até o versículo 13. Diz a palavra do Senhor, que certa vez um centurião apareceu para Jesus, e ele falou: Senhor, na minha casa há um servo meu, que ele está sofrendo horrivelmente, está padecendo muito. E aí Jesus falou para aquele centurião: eu irei curá-lo. E aí aquele centurião olhou para Jesus e falou: Senhor, mande uma palavra só, e o meu rapaz vai ser curado. Uma fé que aquele homem tinha, firme no Senhor. Ele falou: Senhor, a Bíblia não declara, mas eu imagino, talvez ele falou para Jesus: Senhor, tu tens tantas coisas para poder fazer, tem um montão de gente para o Senhor atender aqui, então se o Senhor mandar uma palavra só, o meu rapaz vai ser curado. E aí Jesus ele falou assim: olha, eu digo para vocês, que nem do Oriente, nem no Ocidente, eu achei uma fé como esta. E aí Jesus ele falou para aquele homem, falou assim: vai, seja conforme a tua fé. E diz a Bíblia, que naquele mesmo momento, o servo dele foi curado. Amém, meus irmãos? Confiança diária. Aquele homem tinha uma confiança na palavra de Jesus. Não, Jesus falou, a coisa vai acontecer. Meus irmãos, quantas vezes as pessoas têm lido na Bíblia, mas elas não conseguem acreditar na palavra do Senhor. E quando você lê na Bíblia, é Deus que está falando com você. É Jesus que está falando claramente com você. Creia na palavra. Quando você ouve a pregação, creia na palavra. Porque a Bíblia fala que a fé, ela vem através de ouvir a pregação da palavra de Deus. Creia na palavra. Tenha confiança diária. Porque essa confiança diária, ela vai te levar você experimentar de coisas que ainda você não experimentou na sua vida. Ela vai nos levar. Por isso que é importante nós termos essa confiança diária na nossa vida. Quando nós temos essa confiança diária na nossa vida,
Nós vamos caminhar firme por todos os momentos. E as coisas não vai nos impedir de alcançar as bênçãos que Deus tem preparado para nós. A Bíblia fala também no livro de Mateus, no capítulo 14, diz a Bíblia que Jesus ele estava pregando, aí ele fala com os discípulos poder ir do outro lado. E de repente diz a palavra que veio um vento, o barco foi levado pelo vento, e Jesus aí depois ele sai à noite caminhando sobre as águas. E ele vai ao encontro dos seus discípulos. E de repente, diz a palavra de Deus, que os discípulos avistaram alguém andando sobre as águas. E quando eles avistaram, eles não reconheceram que era Jesus. Eles disseram, olha, isso é um fantasma. Porque, meus irmãos, até aquele dia, nunca tinha ouvido na face da terra que alguém andava sobre as águas. Nunca alguém tinha ouvido falar isso. E para os discípulos, era uma coisa que trouxe para eles um pavor, um medo enorme. Agora vamos imaginar um pouquinho aqui. Primeiro, a situação deles estava em correndo risco de vida, em alto mar, no meio de uma tempestade forte, correndo risco de vida. Segundo, alguém caminhando em direção deles sem eles reconhecerem. O pavor que eles ficaram. Vamos imaginar você numa situação bem delicada, bem difícil da sua vida. Aonde você está passando ali, talvez um risco de vida, está correndo risco de vida. E de repente aparece uma outra coisa que vai trazer mais medo ainda. Qual é a sua reação? Fazer como os discípulos fizeram. Ficar com medo. Mas diz a palavra de Deus, quando Jesus ele foi se aproximando do barco, e eles reconheceram que era Jesus. E aí Pedro ele toma uma iniciativa, ele falou, Senhor, se és tu, então mande que eu vá ao teu encontro. Aí Jesus falou, vem Pedro. E o Pedro foi, andando, firme, pisando sobre as águas, confiando na palavra que Jesus falou, vem Pedro. E meus irmãos, no verso seguinte, diz a palavra, olha a atitude de Pedro. A Bíblia fala ali, Pedro reparando o mar, reparando a tempestade que ele estava, o agito das ondas. Diz a palavra de Deus que Pedro ele teve o quê? Medo. Por que que o medo vem? Quando nós tiramos o nosso olhar de Jesus, das promessas dele, nós começamos a reparar as tempestades que estão ao nosso redor. E automaticamente nós vamos afundar naquela tempestade. Meu irmão, todas as vezes que você estiver passando por uma luta na sua vida, se você deixar de buscar o Senhor, e você fitar só o seu olhar na luta, no problema, automaticamente você afunda. Não permanece firme não, porque você saiu do propósito. A Bíblia diz que Deus ele vai abençoar aquele cujo propósito ele é firme. Não é aquela pessoa que tem um propósito que vacila para lá e para cá. Aquela pessoa que tem um propósito firme. Pedro, quando ele começa a reparar, diz a palavra que ele começou a afundar. Não tenha a atitude de Pedro, meu irmão. Não tenha. Não repare as coisas deste mundo, não repare as lutas que vêm contra você. Não repare. Tira o seu olhar das lutas, dos problemas, coloque o seu olhar no Senhor. E diz a palavra que quando Pedro estava afundando, ele dá um grito: Senhor, socorre-me! Talvez não foi assim o grito de Pedro, né? Socorre-me, Senhor. Imagino que Pedro gritou com toda a força que ele tinha. E diz a Bíblia que prontamente Jesus estende a mão, toma Pedro, e os dois entram no barco, e Jesus acalma o mar, e diz a palavra que daí fez grande abundância. Então, meus irmãos, Jesus também quer entrar no barco da sua vida. Talvez o seu olhar está muito, você está reparando como Pedro estava reparando. Pedro começou a reparar
a tempestade, a força das ondas, a força do vento, Pedro começou a reparar isso. E ele tirou o olhar do Senhor. Talvez muitas vezes você não está vivendo uma vida com propósito, que você está muito reparando as coisas deste mundo, as suas lutas. Tire o seu olhar das lutas, olhe para o Senhor. Muitas vezes você está com aquele olhar, eu não consigo, eu não vou alcançar a vitória, eu não vou alcançar essa bênção, eu não vou alcançar essa libertação. É a atitude de Pedro, atitude de derrota, atitude de afundar na vida. Tire o seu olhar dessas coisas, para de reparar isso. Olha para aquele que pode mudar toda a situação, fazer a tempestade se acalmar, fazer o vento parar e mudar toda a sorte de vida. Amém, meus irmãos? Deus pode fazer isso. E Ele pode, trazer para nós uma verdadeira restauração, quando nós buscamos a Ele. Por isso, meu irmão, tenha fé diária. Tenha uma fé diária, uma confiança diária no Senhor. A luta está grande, mas o Senhor é maior que a luta. As promessas de Deus, elas vão muito além das lutas que nós passamos no nosso dia a dia. Vai muito além. Por isso que é importante na nossa vida, você tirar tempo para poder falar com o Senhor, tirar tempo para poder viver na presença do Senhor, porque isso vai trazer um grande resultado para a sua vida. Amém, meu irmão? Vamos se colocar de fé e vamos orar? Fecha os teus olhos. Talvez nesta noite, tem pessoas aqui que não têm vivido uma vida com propósito. Está sem propósito na sua vida. Chega agora diante do Senhor e diz para o Senhor: Senhor, a partir de hoje, aqui na tua casa, depois de ouvir a tua palavra, eu tomo, Senhor, uma decisão na minha vida, de viver uma vida em propósito. Tenha propósito, meu irmão, de viver o que Cristo prometeu na sua palavra, para a sua vida, para a minha vida. Eu preciso ter isso. Quando eu tenho esse propósito, diz a palavra do Senhor, Deus, Ele vai me abençoar. Deus, Ele vai manifestar a graça dEle, o amor dEle na minha vida. Isso é pela graça do Senhor. Somente o Senhor que pode mudar. Somente o Senhor que pode mudar todo o nosso quadro de vida, tudo aquilo que talvez está mais escondido lá dentro de nós. Só o Senhor que pode mudar. Só Ele que pode trazer paz. Só Ele que pode trazer cura das nossas enfermidades. Só Ele é que pode botar em liberdade a todo aquele que se sente oprimido, amarrado em alguma área da sua vida. Só Jesus é que pode libertar. Senhor Jesus, eu quero te louvar, porque nós temos aprendido nesta noite na tua palavra, que o Senhor vai abençoar aquela pessoa cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Senhor, eu quero nesta noite estar orando por cada pessoa que está aqui nesta noite, por cada pessoa, Senhor, que está assistindo na sua casa, este culto nesse momento. Meu Deus, eu quero orar por essas pessoas, para que elas firmem o seu propósito no Senhor, de buscar a tua presença, de buscar uma vida saudável, de buscar uma vida restaurada, uma vida abençoada na família, uma vida equilibrada, Senhor, na vida financeira. Pai, eu oro no nome do Senhor, venha ao encontro, Senhor, de cada vida nesse momento. Senhor, ouve a oração de cada um, Senhor, mesmo, Senhor, aquela pessoa que talvez não está saindo dos seus lábios nenhuma palavra,
mas no seu pensamento, o Senhor está passando ali um pensamento de busca, um pensamento de ter uma vida diferente. Senhor, a tua palavra fala que tu és poderoso para fazer, até mesmo quando nós pensamos. Por isso eu oro nesse momento, Senhor, faz nessa vida, Pai, para que essa vida possa crer que o Senhor é um Deus que cumpre a tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Meu Deus, eu quero estar orando para que o Senhor ponha liberdade, Senhor, a cada um, para que o Senhor possa derramar uma grande paz em cada coração, Senhor. Que a vida das pessoas a partir de hoje seja uma vida diferente, seja uma vida totalmente abençoada por Ti, Pai, em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu quero orar, Senhor, para que o Senhor tire agora todo o fardo, Senhor, que está sobre as pessoas. Senhor, que as pessoas possam abrir mão, está lançando sobre Ti, Senhor, todo o fardo da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém.